Com a Bíblia aberta, quero convidá-los mais uma vez a curvarmos nossas frontes e pedir que Deus nos abençoe. Senhor Deus, a tua palavra está aberta, queremos, neste momento, primeiramente te agradecer, te louvar, porque o Senhor nos deu a bênção de estarmos conectados, não estamos desolados, não estamos solitários. Primeiro, porque teu Espírito nos conforta, o Senhor está conosco, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como família de Deus na terra e no céu, estamos unidos no tempo, no estudo da tua palavra, no louvor e honra do teu santo nome. E pedimos que agora o Senhor venha iluminar nossa mente para que o Senhor fale através do seu Espírito aos nossos corações. Assim nos abençoe com teu poder e graça para a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Aqui nós lemos o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Queridos irmãos, o que esse texto tem a ver com perder e ganhar? Tudo. Tudo. E por que eu escolhi esse texto? Porque ele diz claramente que todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram verão Jesus Cristo. Lógico, aqui nós temos a realidade de todos os que estarão vivos quando Cristo voltar. E nós temos também a realidade daqueles que vão ressuscitar na ressurreição especial e na ressurreição parcial. Especial para os justos, parcial para os ímpios. Entre esses, Caifás, Anás, as pessoas que estiveram com Cristo ali na cruz, ferindo, furando, cravando suas mãos e pés. E Jesus disse para o Sinédrio: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, eu peguei esse texto para associar ao tema perder e ganhar, na intenção de dizer para vocês que todos veremos Jesus voltar. Todos veremos, ou todos verão, Jesus voltar. A grande pergunta é: como nós veremos Jesus? Veremos para a salvação ou veremos para a perdição? Ver Jesus para a salvação e para a perdição tem tudo a ver com o nosso conceito de ganho hoje, em tempo presente. Ver Jesus Cristo de braços erguidos nas nuvens dos céus e estar feliz nesse dia tem a ver com a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa condução de obediência ou desobediência, tem a ver com a nossa família, quem nós gostaríamos que estivessem conosco, quantos, se parte, se todos. E eu penso que o nosso conceito de perder e ganhar precisa ser bem definido. E eu quero começar com Pedro. Pedro, em Mateus, capítulo 19, eu quero convidá-los a lerem esse texto aqui comigo, na Palavra de Deus. Mateus, capítulo 19. Ele questiona Jesus exatamente sobre esse conceito de perder e de ganhar. E Jesus Cristo vai deixar a coisa bem clara para ele. Em Mateus 19, versículo 27, Pedro diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então, queridos irmãos, eu gostaria que nós, nesta manhã, tivéssemos bem esclarecidos e nosso sentimento e consciência bem despertadas sobre o verdadeiro sentimento de perder e de ganhar na vida do crente. Pedro está dizendo: nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo. Talvez uma outra forma de dizer: nós perdemos o que nós já tínhamos. Não sou mais pescador, te seguimos para cima e para baixo,
Muitos de nós abrimos mão dos nossos irmãos, da nossa família, da nossa casa, nos tornamos andarilhos juntamente com o Senhor. Então, Pedro está colocando exatamente isso. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E essa é uma pergunta extremamente relevante para aqueles que se tornam seguidores de Cristo. A teologia da prosperidade tem ensinado que quem se torna seguidor de Cristo se torna rico nesta vida. Não tem doenças, não tem enfermidades, os demônios são expulsos. E existe a possibilidade de ter um céu aqui na terra. Tudo é maravilhoso. Não temos impropérios, as vicissitudes são removidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Os demônios são determinados e as enfermidades que se afastem. E tudo parece assim bem apoteótico na vida desse tipo de crente, dessa teologia. Então, Pedro está, quem sabe, com uma perspectiva um pouco diferente. Olha, a coisa não está tão boa, o quadro não está tão bom. Cristo começou o seu ministério com muita popularidade, mas Cristo terminou seu ministério praticamente sozinho. Ele foi perdendo sua popularidade e, finalmente, ele ficou sozinho. Então, começar bem e terminar mal em termos de popularidade não é uma novidade. Então, Cristo passou por isso aí. E aqui diz, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, veja aqui o conceito de presente e o conceito de futuro, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Veja, queridos irmãos, que texto importante esse texto que nós acabamos de ler. De um lado, nós temos o deixamos tudo. Nós não temos mais casa, nós não temos mais campo, deixamos a nossa família. E aí nós podemos ter aquela ideia do perder. Olha, perdemos tudo, nós não temos nada. E Jesus Cristo vai simplesmente corrigir o conceito de perder e o conceito de ganhar. Para aquele que achava que estava perdendo, Jesus Cristo está dizendo, na verdade, vocês não estão perdendo, vocês estão ganhando. Vocês estão ganhando 100 vezes mais. Para quem não tem um pai, vai ter 100. Para quem não tem um irmão, vai ter 100 irmãos. Para que uma pessoa que está solitário, queridos irmãos, ninguém oferece isso melhor do que a Igreja de Deus. Quem não tem companhia, quem não tem companheiro, quem vive solitário. Então, nesta vida, Cristo já nos promete 100 vezes mais. Mas isso tem muito a ver com o nosso senso de perder e de ganhar, de ter e de não ter. Em Marcos, capítulo 10, verso 30, Jesus Cristo diz 100 vezes mais, ou seja, o cêntuplo nesta vida. Então, nós precisamos realmente reavaliar, ter bem determinado, bem esclarecido na nossa mente o conceito de perder e o conceito de ganhar. Muitas pessoas, para ganhar este mundo, perdem a vida eterna. E muitas pessoas, para ganhar a vida eterna, precisarão perder muitos deste mundo ou todo este mundo. Por isso, o apóstolo diz, em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, do Pai. De Deus, não procede de Deus, mas procede do mundo. Mas muitas pessoas estão fazendo tudo para ganhar este mundo, para ter deste mundo, para usufruir deste mundo, para gozar deste mundo. E isso, às vezes, acontece porque o nosso conceito de ganhar está totalmente fora de foco. Então, Cristo está nos dizendo que nós temos já bênçãos no presente, mas é na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. É futuro, não é presente. É quando ele voltar. E é por isso que esse texto de Apocalipse 1, verso 7 é muito importante, na minha opinião, porque todos verão, mas nem todos estarão na mesma condição. Nem todos terão a vida, assim como, graças a Deus, nem todos terão a morte. O conceito de ter e não ter, o conceito do que realmente é o mais importante na vida de uma pessoa,
é fundamental para se ter um conceito bem claro, bem definido e correto do que significa realmente perder, do que significa realmente ganhar. Veja, em Mateus capítulo 25, nós vamos perceber, eu quero convidá-los a lerem lá comigo, que às vezes para se ganhar, que às vezes a gente ganha para poder ganhar mais ainda, né? É isso que eu quero dizer, que às vezes a gente ganha para ganhar mais ainda, só que nem sempre é assim. No caso, eu estou citando aqui a questão dos talentos. Na parábola dos talentos, que vai do versículo 14 ao versículo 30, então eles recebem aqui talentos. Um recebe um talento, outro recebe 2 talentos, outro recebe 5 talentos. E a perspectiva aqui é que haja ganho em função desse receber. Ou seja, o que você recebe de Deus, você recebe para multiplicar. A bênção de Deus é para ser multiplicada, mas para finalmente ser dividida. Então, aqui fala dos talentos, aqui fala dos dons, aqui fala daquilo que realmente Deus coloca em tuas mãos. Então, esse conceito aqui é que, às vezes, se ganha para se poder ganhar mais ainda. Então, o conceito de ganhar não está em si errado quando está de acordo com a vontade de Deus. Você vai perceber que muitos servos de Deus ganhavam e ganhavam mais ainda. Assim como haviam aqueles que perdiam, e Jesus disse que perderiam mais ainda. Ao que tem, ser-lhe dado, e ao que não tem, até o que parece ter, lhe seria tirado. Isso diz respeito ao mau uso daquilo que tem. A forma como o egoísmo está predominando na questão do ter e não ter, do ganhar e do perder. Mas, às vezes, queridos irmãos, nós temos que perder para poder ganhar. E isso é muito importante num contexto de conflito final. Nós precisamos entender que, para ganhar, às vezes nós temos que perder, nós temos que abrir mão, e nós temos que estabelecer o que, de fato, é relevante para cada um de nós. Com isto, eu quero convidá-los a lerem Filipenses capítulo 3, né? Filipenses capítulo 3, e esse texto é importante, porque quando Paulo escreveu, e para quem ele escreveu, havia aquela clara consciência de quem era Paulo, o que tinha Paulo, o que podia Paulo e todas as vantagens que ele poderia ter se ele não tivesse escolhido a Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, no versículo 7, no versículo 8, é dito assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Muitos comentaristas dizem que Paulo, entre as coisas que ele perdeu, estavam, quem sabe, a sua esposa. Existem as cogitações, né? Que diz que ele era casado para ser membro do Sinédrio, e ele de fato era, porque ele não poderia ser se não fosse casado. Mas a pergunta é, onde está a esposa de Paulo? E ele mais tarde recomenda a quem puder que seja tal qual ele, ou seja, viver uma vida de celibato. Mas veja, Paulo perdeu tudo. Paulo era membro do Sinédrio, Paulo tinha titulações, né? Paulo era rico, Paulo tinha todas as vantagens que alguém poderia ter ou gostaria de ter. A sua grandeza, criado aos pés de Gamaliel. E eu poderia falar tantas coisas aqui de Paulo, mas quando ele conheceu Jesus Cristo, ele perdeu tudo, porque a igreja estava em perseguição, os cristãos estavam em perseguição, e ele, que era um perseguidor, passou a ser perseguido. Então, ele poderia simplesmente ficar no comodismo da vida que ele tinha e dizer, não, não dá para mim. Mas uma vez que ele se encontrou com Jesus Cristo, ele entendeu que de fato era importante, que aquilo que ele tinha era a perda, e aquilo que ele não tinha, que era Jesus, era o verdadeiro ganho. Então, Paulo, ele redefiniu o seu conceito de perder e o seu conceito de ganhar. E ele entendeu que é preferível perder tudo neste mundo, é preferível perder tudo nesta vida, do que perder a Cristo e, por fim, a vida eterna. Então, queridos irmãos, nós temos esse conceito aqui tirado da vida de Paulo, esse exemplo tirado da vida de Paulo. Às vezes, temos que perder para poder ganhar. Sabe, tem gente que só quer ganhar, tem gente que não sabe abrir mão de nada. Tem gente que é mesquinho,
Tem gente, queridos irmãos, que só a linguagem, como diz o livro de Provérbios, só é dar, é como sanguessuga, nunca se cansa, só quer receber, quanto mais tem, mais quer. E a Bíblia diz que nós temos que servir. E Ellen White diz que o ser humano é o único ser no universo que recebe para si, é egoísta, quando tudo mais no mundo animado e inanimado vive para servir, para dar sua vida, para que todos possam viver. Então, queridos irmãos, quando Deus pede os meus dias e as minhas ofertas, veja, para muitos é uma perda. Eu não vou abrir mão de 10%. Eu, das minhas ofertas, se sobrar alguma coisa, tudo bem. Então, o egoísmo priva as pessoas e tira delas o verdadeiro conceito do que significa perder e do que significa ganhar. Só que se esquecem que existe a promessa, os céus se abrem. Os céus se abrem. Quem perde tudo por amor de Cristo, ganha Cristo. E Paulo diz exatamente isso. Considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Então, a pessoa não está perdendo, a pessoa está ganhando. Se a pessoa perde casa, perde carro, perde tudo que é por amor de Cristo, de fato ele não está perdendo, mas está ganhando. Buscar a Deus, deixa eu dizer para vocês, buscar a Deus não nos tira o que já temos, só nos acrescenta. Só nos acrescenta. Geralmente, quem já tem vai viver melhor. Com certeza vai viver melhor. E se perde, é uma coisa que não compensa, que não vale a pena. Então, deixa eu citar aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo, de que aquele que serve a Deus, ele não perde, ele ganha. Aí nós temos o clássico texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O que é que diz lá? Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, veja, quem coloca Deus em primeiro lugar, ele não vai perder, ele vai ganhar. Aqui está sendo dito claramente, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas, pastor, isso não é incoerente? O senhor acabou de dizer que Paulo perdeu tudo. Sim, o contexto era contexto de perseguição, isso vai depender do teu contexto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, contanto que Deus seja o primeiro, e contanto que nós queiramos ganhar a Cristo, nós precisamos ter sabedoria dos céus para administrar o que poderá ser perda para nós. Ah, eu perdi minha função. Ah, eu perdi meu emprego. Eu perdi o meu status. São coisas que magoam, que mexem. Sim, mas isso é o mais importante? Isso é o mais importante? E onde fica a vontade de Deus? E onde fica a humildade? E onde fica a simplicidade? Ah, eu perdi um emprego de 10 mil reais, mas eu estou ganhando agora só 1.000, 1.500, 2.000. Sim, mas será que você não tem mais tempo com a família? Será que você não está tendo uma qualidade de vida melhor? Queridos irmãos, famílias inteiras estão se perdendo porque as pessoas estão perdendo a família para ganhar mais dinheiro, para ter mais status. Então, nós precisamos realmente redefinir. Agora, existem coisas que nós perdemos e perdemos porque são coisas erradas. Nós temos que abrir mão mesmo dessas coisas. E aí eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 19. Esse texto é muito importante. Primeiramente, eu disse para vocês que nós perdemos quando nós aceitamos a Jesus Cristo, porque as pessoas podem não concordar conosco, a mulher pode se zangar e ir embora, os filhos podem trilhar outro caminho, e a gente vai perder mesmo. Paulo perdeu. Mas, geralmente, nós ganhamos, porque quem busca o reino de Deus, primeiramente, recebe já 100 vezes mais nesta vida, e, por fim, a vida eterna na regeneração. E também todas as coisas lhes são acrescentadas. Agora, Atos 19, verso 19, lá fala de coisas que nós precisamos realmente abrir mão. Ah, eu vou perder. Perca, jogue fora, porque vai contra a vontade do Senhor. Então, Atos 19, versículo 19, diz assim: também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 dias de trabalho. Ah, meu querido irmão,
Pegue sua calculadora e tente imaginar o que significa 1000 dias de trabalho. Eu até poderia fazer a conta aqui, com a calculadora aqui na mão. 1000 dias dividido por 12 meses, seria assim, se não estiver fazendo errado. Aqui dá 83, não sei se eu fiz a conta errada ou certa. Eu só sei dizer que é muito tempo. 50.000 dias. Um ano tem 365 dias. Multiplique isso, você vai multiplicando e multiplicando e multiplicando. Ou seja, quem sabe dias, anos de uma aposentadoria, eles jogaram fora. Por quê? Porque eram livros de magia. Eram livros de magia. E, queridos irmãos, se nós queremos receber o Espírito Santo, eu tenho pensado muito nisso. Nós temos que jogar muitos CDs fora, nós temos que jogar muitos DVDs fora, nós temos que jogar muitos livros fora, nós temos que jogar muitas roupas fora, nós temos que nos desfazer de muitas coisas que ainda estão entulhando dentro da nossa casa. E a gente, mas eu não posso perder isso, é prejuízo, eu vou perder. Aqui, livros, artes mágicas, eles jogaram fora, tiveram que se desfazer. Então, é um conceito de perder que talvez alguém possa dizer, não, eu não posso ter esse prejuízo. No momento em que você se compromete com Deus, com Cristo, ele tem que ser buscado em primeiro lugar. E você tem que deixar todas as coisas para ganhar a Cristo. Isso que eu estou dizendo para vocês nesta manhã precisa ser ensinado aos nossos filhos. Filhos, qual é o seu conceito de perder e o seu conceito de ganhar? Nós temos que ter isso muito bem definido, meus queridos irmãos. Tem gente abrindo mão do que é seu pelo que é dos outros. Entendem? Tem pessoas abrindo mão daquilo que é mais importante pelo menos importante, pelo supérfluo. O conhecido pelo desconhecido. O eterno pelo temporal. O eterno pelo passageiro. O que é durável pelo que não vai durar. O que não pode ser queimado por aquilo que vai queimar, simplesmente porque o senso do que é certo e errado, o conceito de perder e ganhar está distorcido. Então, queridos irmãos, o que nós precisamos fazer nesta manhã? Precisamos pedir a Deus que nos ajude a redefinir o nosso conceito do que de fato é importante. O que de fato é importante. O que de fato é perder e o que de fato é ganhar. Talvez aquilo que nós achamos que seja ganhar não passa de perda. E aquilo que nós estávamos achando que é perda, talvez não passe de ganho. Não passe de ganho. Às vezes, para conquistar uma pessoa, sei lá, um jantar, meter dinheiro no bolso, uma reunião, sei lá, qualquer coisa que vá, um presente, um livro, ali para aproximar. Mas eu não vou gastar dinheiro. Gente, precisamos fazer investimentos que valham de fato a pena. Eu estou aqui com um monte de Bíblias que eu já dei aqui para minhas filhas. Poderia ter comprado só uma, mas é Bíblia de todo jeito, Bíblia ilustrada, Bíblia não sei o quê, Bíblia para criança, Bíblia grande, Bíblia com letra não sei o quê, Bíblia para jovem, Bíblia, está aqui um monte de Bíblia. Eu vou ter agora que usar no sorteio aí para doar, que elas já não querem mais, já tem outras Bíblias, Bíblia Andrews, Bíblia Thompson, Bíblia Vida, Bíblia anotada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia de Jerusalém, Bíblia contemporânea, Bíblia a mensagem, Bíblia e mais Bíblia. Gastei muito dinheiro, gastei, sim, mas a intenção é ganhar. A intenção é ganhar a vida eterna para minhas filhas, que elas possam entender isso, o que de fato é perder, o que de fato é ganhar. Pesar isso muito bem, saber o que é relevante, saber realmente o que vale a pena, queridos irmãos. Que Deus possa nos ajudar a ter esse senso hoje na nossa mente. O que é perder e o que é ganhar para você. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Às vezes nós nos sentimos inseguros. Eu preciso estocar arroz, eu preciso estocar feijão. Ellen White diz que nada disso vai adiantar. Ellen White diz que se você imaginar em reter, ganhar ali, acumular, ela diz que é só para o arrastão. Ela diz que as casas serão invadidas. O acúmulo dos bens deste mundo não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Então, é um falso senso de ter, de ganhar, para se sentir seguro. Não vai dar em nada. Nós vamos depender todo e completamente, agora nos últimos dias, irmãos, de Deus. É Ele que vai dar nosso pão, é Ele que vai dar nossa água, é Ele que vai nos garantir segurança. Ela diz que nunca o mundo vai entender e descobrir muito tarde, no caso dos ímpios,
o quão é importante estar protegido nas mãos de Deus, será a nossa única segurança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Deus dará ordem, e eu gosto desse verso quando diz, a teu respeito. Deus tem um conhecimento particular, individual acerca de você. Então não tenha medo, o justo vive pela fé. Vamos aprender a confiar em Deus. É pela fé, e pela fé podemos antecipar o céu. Jesus disse na regeneração, podemos perder tudo aqui, que nem Paulo, podemos sofrer até martírio, como alguns serão martirizados agora no fim, mas nós não podemos abrir mão, queridos irmãos, é de Jesus. Jesus, nós não podemos abrir mão da nossa fé, nós não podemos abrir mão da nossa esperança, e de uma forma especial precisamos investir na nossa casa, precisamos investir na nossa família para que todos possam ser salvos, para que nós não venhamos, como eu li na citação inicial, para que nós não venhamos ver nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nosso parente, nossa esposa se perdendo e a gente ainda ter que derramar lágrimas. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. A maior perda que eu considero hoje que nós temos sofrido é a perda do sentimento do que realmente é ganhar. E a do sentimento do que realmente é perder. O que é ganhar? O que é perder? O que é ganhar? O que é perder? Precisamos ter isso muito, mas muito bem definido na nossa mente, no nosso coração. E aí, eu quero ler mais uma vez, citar que nós já sabemos de cor, o texto que nós lemos no começo. Todo olho verá. Todo olho verá. E eu, irmão, e você? Nós o veremos para a salvação ou nós o veremos para a perdição? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Eu quero ler esse texto. Lá diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, existem aqueles que, de fato, firmaram seu compromisso com Jesus, não abrem mão de Jesus, são capazes de perder tudo, inclusive a vida por Jesus, e que eles não vão se afastar de Jesus, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. E quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus, esses olhos verão a Jesus, mas o verão para a salvação. Mas, em contrapartida, existem aqueles olhos que o verão para a perdição. Porque aqueles que transpassaram a Jesus Cristo, esses o verão, mas o verão para lamentar. Eu tenho aqui, pelo menos, 3 citações que eu quero compartilhar com vocês. E foram essas citações que suscitou em mim o desejo de preparar esse sermão. Quando você lê o Espírito de Profecia, Ellen White, você vai ver que quando ela trata de eventos finais, geralmente ela usa expressões como agora e antes. Ou então a expressão aqui, ali. Ela usa uma sucessão de expressões assim nessas citações que eu vou colocar aqui agora para vocês. Preste atenção, eu vou ler. O Grande Conflito, página 643, ela diz: aquela voz desperta memórias que desejariam ardentemente se desvanecessem. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Ela está falando o quê? Que no agora da segunda vinda de Cristo, quando Jesus Cristo vai falar, Deus vai falar, as memórias simples, a ficha vai cair. Vão descobrir muito tarde o que é perder e o que é ganhar. Mas essas pessoas, queridos irmãos, serão aterrorizadas pelas suas memórias, porque elas vão se lembrar. Elas vão se lembrar que nós pregamos, que nós estudamos, que nós oramos, que nós visitamos, que nós intercedemos, que nós demos estudos bíblicos. Elas vão se lembrar que nós fizemos de tudo para que elas pudessem ser salvas. Veja que tristeza não será você olhar um filho perdido, uma filha perdida que não quis ouvir, que não quis aceitar, que não quis obedecer. Então aqui diz que a voz de Deus vai despertar essas memórias, e essas memórias não desejariam ser ardentemente.
despertadas, elas gostariam de se desvanecer. Eu repito, advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. A segunda citação, ela diz assim, está no mesmo livro, só que a página 644. Aqui ela diz assim: os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus, vejam a primeira declaração, estão agora mudos. No presente dos dias de Cristo, eram os faladores, os blasfemadores, os perseguidores, aqueles que batiam, injuriavam e arrancavam os cabelos de Jesus. Então, queridos irmãos, no conceito de perder e ganhar, nós precisamos deixar bem nítido em nossa mente que existe um aqui e um ali. Um aqui e agora, mas existe um além, um agora futuro. O nosso agora não é aqui, o nosso agora é futuro. O importante para nós aqui é ganhar a Cristo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Então, veja, os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Agora veja, ali, olha a expressão, entre o aqui e o ali. Aqui eu estou sendo perseguido, ali eu serei glorificado. Aqui, Herodes foi glorificado. Ali, na segunda vinda de Cristo, está tudo diferente. E ela diz assim, ali está o altivo Herodes. Ali estão os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram a coroa de espinho ali. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés. Ali está o soldado ferido que lhe feriu o lado. Contemplam esses sinais com terror e remorso. Quando? No agora da segunda vinda de Cristo. E ela continua, com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Aí vem a segunda declaração. E agora? E agora? O agora da segunda vinda de Cristo. E agora ergue-se um clamor de agonia mortal. Irmãos, isso aí não tem como descrever. Eu acredito que Ellen White foi além do que poderia ser dito quando ela coloca essas palavras aqui. Clamor de agonia mortal. Mais alto do que o grito, ela diz aqui. Crucifica-o, crucifica-o. Que repercutiu pelas ruas de Jerusalém. Reboa o pranto terrível, desesperado. Irmãos, imagine pessoas que estiveram com Jesus no seu dia a dia. E agora essas mesmas pessoas vão ver Jesus. Vão ver Jesus. Pessoas que estão em contato com você, dentro de casa talvez, um indo e outro ficando. Dá para ter uma ideia da cena. Ele é o Filho de Deus, eles vão dizer. Ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundas cavernas da terra, fendida pela luta dos elementos, tentam em vão se esconder. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia, e a alma é afligida por vãos pesares. Mas que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia, em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta, Provérbios 1:29. Os que desejariam destruir a Cristo e seu povo fiel, mais uma vez, testemunham agora o agora da segunda vinda de Cristo, testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio de seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes, exclamando: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, verso 9. Grande conflito, já disse antes, 644. E ela continua: quando a voz do Filho de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar. Olha a expressão aqui, ó. Um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Só nesse dia é que eles vão imaginar o que de fato eles perderam. Há um terrível despertar, um despertar tardio
Mas isso pode ser mudado hoje. A história pode ser diferente hoje. E ela continua. Enquanto perdurou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam sua conduta de pecado. Os ricos se orgulhavam de sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas violando a lei de Deus. Negligenciaram alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuravam exaltar-se e obter a homenagem de seus semelhantes. Mais uma vez, agora estão despojados de tudo que os fazia grande. Olha aí, o ganho vai se tornar perda. E hoje a nossa perda, se for por amor de Cristo, vai se tornar ganho. Deixa eu repetir. Agora estão despojados de tudo que os fazia grande e se encontram desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que antepuseram ao seu Criador. Venderam a alma em troca das riquezas e gozo terrestre. E não procuraram enriquecer para com Deus. O resultado é que sua vida foi um fracasso. Seus prazeres, mais uma vez ela vai usar a expressão, seus prazeres agora se transformaram em amargura. Seus tesouros em corrupção. Os ganhos de toda uma vida inteira foram em um momento varridos. Os ricos lastimam a destruição de suas soberbas casas, a dispersão de seu ouro e prata, mas suas lamentações silenciam pelo temor de que eles próprios devem perecer, juntamente com seus ídolos. Oh, meu irmão, Jesus voltando e a pessoa sabendo que está perdida. Grande conflito, 654. E a última citação bem pequena é: nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente, o desleal experimenta por aquilo que para sempre perdeu, a vida eterna. Queridos irmãos, conceito de perder, conceito de ganhar. Sabe, eu vejo assim pessoas que são mesquinhas, pessoas que pensam que o nosso céu é aqui. E aí nós não temos tempo para o que é mais importante, a família, os filhos, os pais. Nós precisamos rever. A minha última citação está em Mateus, capítulo 16. Quero convidá-los para a última citação desta manhã. Mateus, capítulo 16. Mateus 16. E que este texto sirva de reflexão e também que seja um apelo para cada um de nós nesta manhã. A partir do versículo 24. A partir do versículo 24 até o versículo 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Aqui está o verdadeiro conceito de perder e de ganhar. Versículo 26. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perder e ganhar. Queridos irmãos, que Deus nesta manhã possa nos abençoar. Eu preparei este sermão pensando na família também. Estamos perdendo nossos filhos, estamos perdendo nossa casa, estamos perdendo o que é mais importante. Temos colocado o trabalho missionário, às vezes, em plano secundário.
o nosso culto, a nossa leitura da Bíblia, a nossa devoção, nossa entrega. A última mensagem da revista desta semana foi para dizer para você o seguinte: olha, deixa eu te dar aqui algumas fotos do céu. Deixa eu te dar aqui algumas fotos, alguns flashes do céu, para que você possa saber que a coisa vai ser grande, vai ser gloriosa, vai ser radiante. Mas nesta manhã eu mostrei nessas citações que o contrário também é verdadeiro. Será terrível, será aterrorizante. Você saber que está do lado errado, porque simplesmente o seu senso de perder e de ganhar está errado. Existe um outro texto aqui em Mateus que eu não vou ler, só vou citar. Se tua mão te escandalizar, corta. Se tu olho te escandalizar, arranque. Eu tenho um sermão só em cima desse texto, em que pessoas literalmente fizeram isso. Perderam suas mãos, perderam seus olhos. A história diz que no Concílio de Nicéia, em 325, não havia entre os 318 bispos nenhum inteiro. Estavam ali todos mutilados de alguma forma, porque eles entenderam que seria melhor sofrer, perder olho, perder ouvido, e alguns perderam a cabeça aqui em Paulo. E eles preferiram passar por esse sofrimento porque o conceito de perder e ganhar estava muito bem definido na cabeça deles. José passou 13 anos na prisão para não perder sua integridade, para não perder sua virgindade, para não ser infiel e desleal para com seu Deus. Moisés preferiu perder o trono deste mundo e ganhar os sofrimentos de Cristo, mas ele via o invisível e via a recompensa do agora futuro. João Batista perdeu a cabeça, mas ele ganhou a eternidade com Cristo para sempre. E assim será, queridos irmãos, com todos aqueles que tiveram um senso de perder e ganhar muito bem definido. E nesta manhã Deus possa nos abençoar. Que nós possamos pesar com sabedoria as coisas na balança da vida, da palavra de Deus, do que é certo e do que é errado, da sua lei e do seu evangelho. Que Deus possa alcançar teu coração esta manhã, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.
Oração? Então vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos mais uma vez por tua palavra, pelos ensinos da lição, segundo a tua palavra que tivemos. Obrigado, Senhor, por teu amor e graça manifestados a cada um de nós. Hoje aprendemos, Senhor, sobre o que de fato é importante, como precisamos ter claro e bem definido em nossa vida o que realmente vale a pena. Pelo que viver, pelo que morrer. O que deve ser primeiro e o que deve ser último. O que deve ser mais e o que deve ser menos importante. O que deve ser maior e o que deve ser menor. E aprendemos que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Aprendemos que no teu reino, aquele que tudo perde, ainda que lhe seja oferecido este mundo, de fato está ganhando, se é por amor de Cristo. Enquanto pudermos ter nossas vantagens, segundo a tua palavra, tudo bem. Mas, Deus, aprendemos que temos de que decidir. Temos que tirar o nosso coração do material, do temporário, do passageiro, do perecível, do corruptível. Temos que tirar os nossos olhos até de nós mesmos. Temos que negar a nós mesmos por amor de ti. Temos que tomar a nossa cruz, que são os valores do Evangelho, e assim viver para a tua honra e para a tua glória. Quero abençoar a tua igreja que está reunida em todo o mundo neste dia. Quero abençoar todos os que nesta manhã buscam a tua presença e que tua graça possa alcançar cada coração. Ao sairmos agora aqui, Senhor, deste momento litúrgico, que o Espírito Santo possa continuar sendo bálsamo em cada casa, em cada lar, na vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada esposo, de cada esposa, de cada irmão, tio, parente, quem quer ser que seja, os de perto e os de longe. Que todos possamos ser objetos do teu amor e do teu cuidado. E que o Espírito Santo possa deixar bem definido na nossa mente e no nosso coração, porque realmente é importante para nós. Que, como Paulo, nós possamos dizer: tudo perdemos por amor de Cristo. E nós consideramos tudo como perda pela sublimidade do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Muito obrigado. Conforta-nos, nos dê uma boa tarde. Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.